Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith, aula de ditos de Santo Profeta. Vamos continuar com a nossa aula. Eh, Estamos quase perto de 100 aulas, né? Faltam mais duas aulas, inshallah, se Deus quiser. No próximo mês estaremos completando 100 aulas. E esperamos continuar com essas aulas, né? Que a gente continua. Como é costume, iremos começar com o Durud Sharif, né? Durud Sharif é a invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Eu vou ler em árabe, mas irei traduzir posteriormente em português. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Nas aulas anteriores, nós fizemos em matéria, né, os ditos do Santo Profeta que eram sobre sacrifício financeiro, sobre a pessoa de ser generoso com a sua riqueza e gastar no caminho de Deus, né? E a pessoa não ser avarento, porque Deus Todo-Poderoso prometeu que ele vai fazer prosperar, ele vai dar sucesso, ele vai abençoar as pessoas que são generosos, as pessoas que gastem no caminho de Deus. E pelo contrário, as pessoas que fiquem com mão fechada, né? Como nós dizemos, mão de vaca. Deus não abençoa, Deus não prospera essas pessoas, porque eles não liberam, eles eh, não conseguem, ficam muito presos, apegos, com as coisas mundanas, com as coisas objetos. Então, na consequência, na resposta a Deus Todo-Poderoso, faz com que eles não aumentem na sua riqueza, né? Não que Deus faz injustiça, não que Deus tira fazendo injustiça, mas a bênção que às vezes nós vemos na riqueza, mesmo que seja pouca, a bênção que nós temos na riqueza é nada a ver com a quantidade de dinheiro. Até porque muitas das vezes tem uma pessoa que ganha muito menos e é muito mais satisfeito, tanto do coração internamente, quanto as suas necessidades são satisfeitas, do que uma pessoa que ganha muito mais. E por ele pode ter várias razões de ele não estar satisfeito, pode ele não ter um conhecimento financeiro, não ter educação financeira, ou não ter a bênção de Deus na sua riqueza, ou ele pode estar muito apego com as coisas mundanas, muito avarento, e com que acontece com isso, que Deus tira a mão de bênção, né? Então, como eu falei, uma coisa é ganhar muito, ter uma riqueza grande. A outra coisa é bênção. Uma pessoa que tem muita riqueza, ele pode ter a bênção de Deus, barika, ou pode não.
Uma pessoa que é pobre, que ganha menos, que tem menos condições financeiras, ele pode ter satisfeito ou não. A riqueza não define satisfação da pessoa. A quantidade de dinheiro não define a satisfação ou tranquilidade financeira da pessoa. Então, isso foi falado, inclusive eu dei o exemplo de três pessoas que foram, né, provados por Deus e anjo chegou e cada um sofria com um problema e foi abençoado e foi tirado esse problema e ainda foi dado a riqueza. Mas mais tarde, quando o anjo veio, mesmo anjo veio para essas três pessoas, dessa vez disfarçado, uma pessoa pobre pedindo ajuda. Dois deles não ajudaram, disseram que a gente herdou isso, foi do nosso esforço que a gente ganhou, a gente não vai ajudar ninguém. Foi tirado dos dois toda a riqueza, né? E eles voltaram no seu estado da doença, enquanto o terceiro, que tanto ele disse que você pode levar quanto quiser, porque nada é meu, foi abençoado por Deus. Ele não só permaneceu com a riqueza, mas também permaneceu com o seu estado de saúde, com a saúde, né? Então, foi o exemplo, que foi mencionado nos ditos do profeta para entendermos a bênção que temos quando a gente gasta no caminho de Deus. Mas hoje um pouquinho diferente, né? Hoje, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o nosso tratamento um com o outro, o nosso cumprimento um com o outro, né? Especificamente. Obviamente, todos esses tópicos têm a ver com o convívio pacífico, convívio harmonioso entre as pessoas, tanto sacrificar a riqueza também tem a ver com o ser humano, né? Afinal, nós gastamos para as pessoas, né? Então, mas hoje especificamente falando de cumprimentar com outra pessoa e qual é a sua importância, né? O primeiro dito narrado pelo Hazrat Ata bin Abdullah, ele relata que Santo Profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, disse: apertem as mãos uns dos outros, que quando vocês se encontrem, devem apertar as mãos, devem criar um contato físico, né? Mas lembrando que dentro do islamismo, o homem não pode apertar a mão da mulher e a mulher também não pode apertar a mão das mulheres e as mulheres dos homens, né? Excepto se for da família. Quando é da família, você pode tocar, apertar a mão, mas se não for da família, se for uma pessoa estranha, o Islã proíbe de apertar a mão. E quando nós falamos apertar a mão, é muito nessa cultura, nessa ocidente, fica muito difícil para pessoas, porque aqui tem um costume tão rigoroso que as pessoas não só apertam a mão dos estranhos, né? Eu estou falando dos sexos opostos, né? Masculino com feminino. Mas não só cumprimentam a mão, como abraçam, né? E nesse ambiente fica muito mais complicado você evitar de fazer apertar a mão das pessoas estranhas do sexo oposto. Mas, obviamente, se o Islã fala, tem algum sentido positivo, né? Porque dentro do Islã entendemos e o Islã nos incentiva de evitar não só, o Islã não fala só de evitar do pecado, mas também Islã nos dá essa sugestão, nos dá esses mandamentos de que deve evitar todos os caminhos que posteriormente podem levar até um pecado. Então ele fala que é melhor você evitar, né, de ter algum problema mais para frente do que curar. Então é bem melhor você evitar a situação do que mais tarde remediar, né? E aqui também nós vemos que não é pelo desrespeito. Muitas das vezes, quando nós evitamos isso, explicamos, as pessoas se sentem mal e acham que isso foi um desrespeito, humilhação, né? Mas na verdade é muito pelo contrário, para preservar a identidade de cada um e para não invadir a privacidade da outra pessoa, para
manter a integridade, manter a identidade da cada indivíduo, né? Porque, infelizmente, hoje nós sabemos como os casos de assédio estão aumentando. Nenhum ambiente está seguro, tanto seja no ambiente do trabalho, ambiente escolar, qualquer ambiente nós sabemos que tem casos de assédio e milhares dos casos. Há mulheres e homens que não conseguem levantar a voz por conta da pressão social, mas há outras que levantam a voz e a gente entende através disso que como isso é a situação grave, né? Porque uma vez que você dá liberdade para outro indivíduo, depois não tem como você colocar uma barreira, não tem como você colocar, não, opa, a partir desse momento já você não consegue fazer nada, não. Uma vez que você apertou a mão, uma vez que você deu abraço, você deu essa liberdade para outra pessoa, outro estranho, que não quer dizer que todos têm essa mentalidade ruim, mas um ou outro pode ter no meio que tem essa mentalidade ruim e querendo aproveitar com a vulnerabilidade da outra pessoa ou a permissão da outra pessoa, né? Então, por isso, o Islã fala que é importante que você evite esse tipo de situações em que mais tarde pode complicar para você. Então, voltando aqui para apertar as mãos, né, uns dos outros, pois isso removerá a malícia. Contato físico é algo muito importante, porque assim você cria uma amizade, cria um contato. Isso é algo importante. E mesmo que tivesse alguma coisa ruim na sua mente, mesmo que você tenha rancor um com o outro, você apertando a mão, isso vai trazer um positivo na relação. E depois foi falado, depois disso, troquem presentes entre si, pois isso aumentará o amor entre vocês e removerá a inimizade e a frieza. Mais uma vez, foi falado que tanto apertar a mão quanto trocar os presentes. Isso vai aumentar uma relação boa, uma relação harmoniosa. Então, trocar o presente, às vezes, na nossa cultura, né? Nós temos algumas coisas na nossa cultura que são reflexo desses mandamentos. A gente sempre que vai a algum lugar, a alguma casa de algum amigo, familiar, encontrar alguém e fazer uma visita, a gente nunca vai com mãos vazios. Sempre tentamos levar alguma coisa. Além de prestar a sua atenção à sua visita, você ainda leva um presentinho, mesmo que seja uma fruta, mesmo que seja um bolo, mesmo que seja alguma coisa pequena, né? Mas a quantidade não importa. O que importa é a intenção da pessoa. O seu tempo, só o seu tempo, prestar a atenção, ir lá visitar, dar atenção já era suficiente. Mas a pessoa ir além da sua obrigação e pegar um presentinho, comprar alguma coisa do mercado e levar, isso isso aumenta uma relação harmoniosa, uma relação do amor e carinho, uma relação de irmandade entre as pessoas e entre as famílias, né? E a frieza que nós vemos hoje em dia entre as famílias, a frieza que nós vemos entre uma geração para outra, dos pais e filhos, né? Dos filhos para pais, entre os irmãos, isso também acaba. Porque quando você vai levar uma coisa ou outra, automaticamente vai criar uma moleza no coração, vai levar pensamentos positivos na mente, né? Que bom essa pessoa trouxe. E você vai sentir a obrigação depois de levar de volta. Isso não só vai fazer com que você faça a visita também, você faça o esforço para encontrar de volta a pessoa, mas também levar um presentinho, né? Então, como eu falei mais uma vez, não, o Islã não coloca essa obrigação, não carrega essa responsabilidade que tem que ser um presente grande, caro, para que isso se torne pesado para as pessoas. Muito pelo contrário. O Islã fala que seja, mesmo que não tenha, muitas das vezes, a pessoa não tem condição. Isso não quer dizer que você vai parar de encontrar com outro. Às vezes, só um sorriso. Encontrar com um sorriso o seu irmão, a sua família, seu amigo, familiar,
já é uma caridade, já é uma ação boa. Então nem precisa você levar muita coisa ou alguma coisa cara. Se não tiver condição, na verdade, nem precisa. Só seu gesto vai servir como um grande presente para outra pessoa. Outro dito também sobre encontrar e cumprimentar entre as pessoas, narrado pelo Hazrat Khalid ibn Hanbal, ele relata que visitou o santo profeta Muhammad, que paz esteja sobre ele, e entrou sem oferecer uma saudação. O santo profeta disse, ele era um jovem, um rapaz, né? Tem dois fatores. A primeira, a idade, né? Ele pode ter achado que eu sou jovem, criança, adolescente, não preciso da permissão antes de entrar na casa de Santo Profeta ou no lugar onde Santo Profeta está, né? E o segundo fator pode não ter o conhecimento suficiente, a educação suficiente, justamente por ele ser jovem, por ele ser adolescente, né? Alguém não pode não ter explicado esses modos, atitudes, né? Então, infelizmente, ele entrou sem oferecer, sem bater a porta, sem avisar que estava entrando, entendeu? E o Islã, né, inclusive o Sagrado Alcorão fala muito sobre isso, que é importante que antes de entrar na casa, antes de entrar num quarto de alguém, é importante você bater na porta. É importante você, se não tiver porta, obviamente, antigamente, às vezes, ou porta para outro, ou um quarto para outro, às vezes pode não ter uma porta, pode ter simplesmente uma cortina, né? Ou pode não ter onde bater às vezes. Aí, nesse caso, você pode simplesmente, como foi falado aqui, Santo Profeta diz o quê? Volte e diga, a paz esteja sobre vós, né? Sobre vocês. Que, o que quer dizer? Assalamu alaikum, saudação islâmica. Que volte fora e fala Assalamu alaikum. Posso entrar? Então, peça permissão. Então, uma forma simples, um gesto positivo para ensinar o outro como você pode, como você deve entrar no quarto ou na casa do outro, né? Então, através disso, o Santo Profeta nos ensinou, mesmo que seja uma criança, mesmo que seja. Tem outros ditos, por isso eu estou falando que ele era um adolescente, porque falam que alguém dos seus tios, alguém mandou uma comida. Ele levou uma comida para Santo Profeta na casa dele, né? E normalmente o que que a gente faz quando a gente manda para a casa de alguém, ou um amigo, assim, a gente manda uma criança, né? Porque criança tem essa intimidade, ele pode entrar na boa, né? Mas para ensinar até uma adolescente, uma criança, Santo Profeta disse, não, você, mesmo que seja uma criança, é importante que você entra e você peça lição, peça permissão. Você bata a porta, mesmo que não tenha porta, você fala assalamu alaikum em voz alta para que a outra pessoa que está lá dentro de casa possa entender que alguém está querendo entrar, né? Ou está pedindo permissão. Então, isso é um dos modos de como nós devemos encontrar, fazer visita a alguém, mesmo que seja nosso familiar, mesmo que você vai para a casa de sua mãe, seu pai, mesmo que você vai para a casa dos seus filhos, é importante, mesmo que você tenha chaves, você pode entrar. No- não necessariamente quer dizer que fica lá batendo porta, mas pelo menos faz entender a outra pessoa que está lá dentro de casa que alguém está chegando. A minha mãe, meu pai, meu filho, filha, meu irmão estão chegando. Fala assalamu alaikum, bom dia, boa tarde em voz alta, né? Porque quando a pessoa está sozinho, ele pode estar fazendo qualquer coisa. Ele está na sua intimidade. Ele pode estar no banheiro, ele pode ter, se é um casal, pode ter as suas intimidades. Então, é importante, mesmo que seja um filho, um pai, irmãos, que seja de família, que ele faça entender os outros, mesmo que ele tenha garantido essa permissão, que é entendido que, por exemplo, a mãe não precisa pedir permissão para entrar na casa, né? Por exemplo, é entendido, senso comum.
Mas pelo menos quando entrando, falar assalamu alaikum, bom dia em voz alta para que as pessoas que estão em casa possam entender que alguém está chegando. Outro dito narrado pelo Hazrat Numan ibn Bashir, ele relata que seu pai o levou até o santo profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, e disse: Eu dei um de meus serventes de presente a este meu filho. Ele foi até santo profeta e falou que eu dei um dos meus servidores, né, para um dos meus serventes para um dos meus filhos. Santo profeta perguntou: Você fez um presente semelhante a todos os seus filhos? Você deu todos os seus filhos igual um presente? Essa facilidade, essa condição, essa oportunidade para todos os filhos, ou foi só para um? Ele respondeu: Não, eu só dei para uma pessoa, um filho. O santo profeta então disse: Então retire esse presente. Então não deve dar para um presente. Isso também mais uma vez mostra que, como entre os filhos, também é importante manter essa justiça, manter essa igualdade. E quando você dá um presente para um filho, dá para o outro filho também. Para todos os filhos, deve dar um presente para que todos possam sentir igualmente. Obviamente, os pais às vezes têm uma inclinação específica para certo filho, né? Eles amam mais que o outro, mas isso não quer dizer que eles comecem a privar dos seus presentes, dos seus carinhos, do seu bom tratamento para certo filho e comecem a tratar bem só um filho ou outro. Na verdade, o amor, o sentimento é algo que você não pode controlar, certo? É algo que surge no coração e você não tem o controle, porque é um sentimento. Mas o seu tratamento é no seu controle. O tratamento não é sentimento. O tratamento não é algo que não pode ser controlado. Então, o tratamento pode servir de forma igual. O amor pode não ter igual para todos, porque surge do coração. Mas o tratamento é igual e deve ser igual. Por isso foi falado pelo santo profeta que se você não deu para os outros, nem dá para um. Isso não é certo, isso não é justo. Tem outra versão no outro livro também que fala, santo profeta diz que então, se não deu para um, dá. Se deu só para um filho, não deu para os outros, então dá para os outros filhos também. E sobre esse dito do santo profeta, em que ele falou, retiro este presente também, o próximo dito é sobre isso, em que Hazrat Ibn Abbas relata que santo profeta disse, aquele que toma de volta um presente é como o cão que devora o seu próprio vômito. Que como a pessoa que, por exemplo, tem outra versão em que fala que é como se tivesse cuspido e depois devorar, né? Então, é algo nojento, é algo que não é aceitável. Que você dê um presente para alguém, você pode ter discórdia com a pessoa. Você pode ter mil conflitos com a pessoa. Mas uma vez dado um presente com carinho, com um bom, como um bom gesto, não deve ser devolvido. Não deve ser pedido de volta esse presente, né? Então, o que aqui foi falado é que você estabeleça a justiça quando foi falado para a pessoa de retirar do filho, não no sentido de que devolva o presente, mas sim no sentido de que todos devem servir de forma igual, né? A justiça deve ser prevalecida lá, deve dar justiça, presente para todo mundo, porque assim você vai criar problema na criação dos filhos. Um filho vai sentir mal e vai criar com esse sentimento, vai ser criado com esse sentimento, que mais tarde pode tornar algo muito ruim, quando os pais vão precisar de um tratamento bom. Então é importante que dentro da casa os filhos sejam servidos de forma igual,
e tem essa justiça, né? Obviamente, um pode ter o mais amor, o carinho, mas quando é para comprar as coisas, quando é para providenciar as coisas, quando é para pagar a educação, quando é para pagar o plano de saúde, não é certo você paga para um e não paga para o outro, né? Ou para dar presente para um e não dar presente para o outro. Isso é algo não permitido. Mas, por outro lado, também não é permitido que você dá um presente para alguém. Aqui já não tem essa condição que seja filho ou quem for, né? Pode ser uma pessoa estranha que você encontrou uma vez, você criou amizade e você deu um presente. Só que mais tarde você soube sobre a pessoa que era ruim e que ele não é bom e que ele falou mal sobre mim nas minhas costas. E você vai lá e pede o presente de volta. Uma vez dado o presente, não deve ser pedido de volta. Isso é anti, não é algo positivo, isso não é algo que tem um modos, etiquetas positivas, né? Sempre devemos ter essa mentalidade de que se você não tem muita confiança na pessoa, por exemplo, no início você não dá algo tão caro que depois, mais tarde, se você tem chance de perder a amizade, você não conhece a pessoa, você pode dar uma coisa simples. Em vez de você dar algo caro e depois pedir de volta. Você dê uma coisa barata, você dê uma coisa mais simples, com boa intenção, né? Então, isso é algo importante, isso é algo que nós devemos sempre ter em mente. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Iremos fazer a oração de sexta-feira, né? Como costuma aqui em São Paulo. Quem estiver aqui em São Paulo, vocês estão muito bem-vindos, podem vir participar. Boa noite.